Hoje é segunda-feira, dia 22 de abril de 2019. Claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia. E no episódio de hoje, macOS 10.5, quem pesquisou Marielle, 768K e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Eu fui publicar o episódio agora no domingo, eu gravei no sábado e fui publicar no domingo, não tinha essa chamadinha, não perdi a chamadinha. Eu queria, gravar a chamadinha, por isso que eu tô gravando com esse microfone, não tô com acesso ao microfone aqui agora pra gravar com uma qualidade legal, mas gravar pra perguntar como é que foi a Páscoa, se foi tudo tranquilo, desejar, reforçar votos de Feliz Páscoa e te falar também que a gente não conversou na sexta-feira, então tô juntando quinta com sexta e como terça-feira aqui no Rio é feriado, então a gente conversa agora na quarta. Na quarta eu junto o que aconteceu na segunda, na terça. Então, mini retiro, mini férias agora nessa terça-feira. Notícias. Cocatec. Vamos começar falando do Seu Zuck. Seu Zuck falou, então, lembra aquelas senhas que eu falei que estavam em texto plano, que eram, assim, as milhares? Então, é 10 vezes maior. Não eram 150 mil. 1,5 milhão eram senhas do Instagram em texto plano. E aí, bom, primeiro, sem fazer juízo moral, que nem tem dois carinhas no restaurante, aí o garçom chega, o que vocês querem beber? Aí uma Coca-Cola. Aí o outro, no auge, como se tivesse um alto juízo moral. Eu quero você tem o que de suco aí? Tem aqui suco de goiaba. Não, eu quero um suco de goiaba. Aí vem uma latinha com suco de goiaba. Então, primeiro, moral não se mede por isso, né? Não é por gostos pessoais que se mede a moral. E segunda coisa, né? Uma Coca-Cola e um suco de latinha tem a mesma quantidade de açúcar. Os mesmos conservantes, porcaria igual. E fora isso, todo mundo precisa de uma porcaria pra sobreviver. Todo mundo tem um apoio. Pode ver, alguns vão se apoiar em coisas ilícitas, outros vão se apoiar em jogos, outros vão se apoiar em conteúdo adulto, vão se apoiar em séries, vão se apoiar até em religião. O ser humano é assim. Então por que eu tô dizendo isso? Tem uma certa tendência de considerar como se o Facebook fosse coisa de seres menores. As pessoas que gostam do Facebook são menos pessoas do que pessoas que gostam do Twitter, por exemplo. E você tem que fazer uma análise técnica. O Twitter, ele é bacana porque você tem o conceito de seguidor, não é recíproco. Já no Facebook você tem que ser amigo, é um vai e volta, embora você tenha como seguir também no Facebook. Tem que ser sempre uma análise técnica, porque gosto e necessidade varia de acordo com a função. Então o Facebook não é coisa de cidadão de segunda classe, coisa de cidadão de quinta categoria ou qualquer coisa que o valha. Esse é um ponto. Segundo ponto, você vai ver a história, por exemplo, da Apple. Você vai ver a história, por exemplo, da Microsoft quando começou. Todo mundo deu uma garfadinha, todo mundo forçou a barra até para ser o que é hoje, assim como o Facebook também forçou a barra em alguns momentos. Tem gente que diz que o Zuck é um gênio e talvez até seja por ter conseguido fazer o Facebook no tempo que fez, nas condições que tinha. Só que a gente não pode negar a incapacidade que o Facebook tem de lidar com os nossos dados. Tava falando disso outro dia. Erros vão acontecer. Software, né? Saiu uma nova versão. Corrigiu um tantão de erro novo e vários novos erros foram inseridos. E esse não é o caso do Facebook. Vem mentindo vez atrás vez. Então, contas aqui, não, foi pouquinho, foi só essa galera que tava testando pra gente aqui a VPN, tinha pouca criança. Aí não, então a gente olhou, tinha mais criança do que a gente tinha falado. Foram mais senhas em texto plano do que a gente tinha falado. Cambridge Analytica, então não foi tanta gente assim não. Enfim, literalmente uma política de contenção de danos. Até quando essa notícia foi revelada lá para os Estados Unidos, saiu um relatório mostrando a influência russa nas eleições americanas. Então meio que ficou escondido numa informação maior. Facebook ainda imune a esses impactos. Tá reduzindo o número de usuários? Sim, tá reduzindo o número de usuários, tá reduzindo o interesse, mas ainda é marginal. Facebook, e demais, a rede Facebook, ainda é um sucesso. Continuo vendo essa rede como um sucesso pelos próximos anos. Quer tá lá, ok, mas não... eu não uso Facebook. Tá, mas você usa o WhatsApp. Não uso Facebook nem o WhatsApp, mas uso o Instagram. Não tem muito, sem juízos morais, mas tenha senhas diferentes. Uma senhazinha pro Facebook, outra senhazinha coloca um segundo passo
passo tem como você colocar o segundo passo, uma outra senha no WhatsApp. Coloca também uma senhazinha diferente no Instagram para cada um dos serviços. Aliás, tá ficando cada vez mais comum aqui no Brasil a clonagem de chip. Então, cada vez mais o segundo passo faz a diferença e não é um segundo passo de SMS, é um segundo passo nem de ligação, é um SMS no aplicativo, no autenticador, que não precisa usar Google Authenticator, embora possa, que não precisa usar o Vault, embora possa. Você pode usar o OnePassword. O OnePassword ele gera, você coloca o código, pistola o QR Code. Com o OnePassword tem senha de uso único. Esse é o nome da verificação em 2 passos no OnePassword. E ele vai gerar para você e vai copiar, colocar na área de transferência, super suave, atrito zero. O único site, se eu não me engano, que você precisa usar aplicativo de terceiros é o Mercado Livre, que a verificação em segundo passo do Mercado Livre é feita com o Vault. O Vault ele tem 2 mecanismos de geração de segundo passo, tem um que é o padrão do mercado e tem um próprio, que é o que o Mercado Livre usa. Cloudflare também usava antigamente usava essa metodologia do Vault, mas depois passou a usar a que todo mundo usa. E tem uma coisa aí no Facebook, nesses texto plano, né? Essa falta de segurança, né? Poxa vida, o Zuck é um gênio, mas software, apesar dos pesares, embora muita gente considere software artesanato, software não é um artesanato, tampouco é arte, embora tenha muito de arte também. Software é engenharia de software, você tem padrões, você tem problemas, os problemas que você enfrenta para desenvolver um software são os mesmos em todo lugar do mundo e existem padrões para você resolver esses problemas. Esse é o seu problema? Tem aqui esse padrão, você soluciona assim. É ciência, é engenharia, ao menos se você estudar, né? Se você não estudar, aí sim fica essa veia mais artística. E esse vazamento levanta aquela questão tô falando aqui, ó, uma senhazinha para cada serviço. Você tem uma linha de pensamento, Facebook Login, né? De você ter um login único, por motivos óbvios, né? O Facebook não é essa empresa para ser o login único, mas vamos colocar o Google, uma empresa mais responsável que seja, ver como é não é um deslize, se a gente estivesse falando aí há 5 anos atrás do Facebook, a imagem é completamente diferente de hoje. Essa coisa open data, né? Hoje em dia, deu ruim. Falar aqui de Brasil, o Supremo voltou para trás na questão da censura, na questão lá das redes sociais monitoradas de quem xingava o Supremo. Reinou, digamos aqui, o bom senso. Uma coisa é o mero xingamento e outra coisa, aliás, o cara foi condenado em 2014, proferiu de Santa Catarina, a identidade não foi revelada, mas proferiu aquele discurso de ódio contra nordestinos, foi condenado. Uma coisa é ironia, uma coisa é você mais fraco falando do mais forte. Uma coisa é uma pessoa falando do presidente, falando do Supremo e coisas do tipo. Outra coisa é uma pessoa falar de negros nordestinos, né? É completamente diferente. Uma coisa também preocupante é que a justiça pediu pro Google, todo mundo que, aqui no Rio de Janeiro, a polícia falou, Google, eu quero todo mundo que pesquisou sobre a Marielle. Isso foi feito em agosto do ano passado, a justiça autorizou, o Google falou, isso aí não rola não, velho, isso aí é incondicional, cara, não. Entrou com recurso, saiu a decisão do recurso, manteve, não, Google, você tem que entregar. E do ponto de vista pessoal, isso é extremamente complicado, vamos combinar aqui, né? Primeiro que você pode pesquisar por Marielle por N motivos. Uma coisa é eu, polícia, tô suspeitando que rolou aqui assim, tô suspeitando que aqui assim, ele conversou com aqui assim, e de repente pode ter sido aquele outro cara ali que pesquisou, não aquele cara que eu tô investigando, então de repente eu tenho que ampliar a minha busca, mas o fato de eu ter recursos tecnológicos não pode ser uma brecha para que, eu quero saber, sei lá, qualquer coisa generalista demais, talvez a pesquisa sobre Marielle não seja generalista, vamos chegar nesse ponto, mas a gente tem casos onde a investigação ela é midiática, pouco efetiva, afeta demais a vida dos investigados, acaba ocorrendo suicídios e complicações. O fato de ser possível não tem que abrir essa brecha, esse é um ponto. Por outro lado, tem que saber se a busca por Marielle é algo generalista ou não. Eu sei que o crime foi cometido por um carro vermelho XPTO. Quantos carros vermelhos XPTO existem no Rio de Janeiro? Tem aqui 4, 5, 10, 20. Vamos levantar aqui, né, o histórico desses 20 carros. Onde é que estavam esses 20 carros? Agora, se são, sei lá, milhares de carros, parece pouco prático. Uma coisa é a justiça chegar, Google, eu quero saber todo mundo aqui dessa região, todo mundo aqui acessando dessas redes, desse lugar que pesquisaram sobre a agenda
agenda da Marielle na semana tal. Outra coisa, né, quem pesquisou sobre Marielle. Até, né, vamos combinar aqui, a coisa é tão genérica, tão aberta, que aí você pode colocar isso no colo de qualquer um, né? Não, aqui ele pesquisou, não sei, talvez tenha motivos pra isso, mas parece exagerado demais. O governo também querendo privatizar os Correios, e nós, na área de tecnologia, que fazemos comprinhas online, bem sabemos como são os serviços do Correio. Por outro lado, esquece o monopólio das cartas, que a gente acaba não usando as cartas, né? Isso aí é uma outra discussão. Pra gente é a questão das encomendas, e o preço dos Correios é extremamente competitivo com os demais. Privatizando, a gente sabe o que vai acontecer. A gente vai pagar mais caro. Essa, não se iluda do contrário, vai pagar mais caro. O benefício que tem o Correio é a capilaridade, consegue chegar nesse preço porque tem uma infraestrutura maior, né? Se fosse fácil bater o preço do Correio, a concorrência hoje já teria batido e não chega nem perto. Pode falar de estabilidade, privatização, pró, contra, mas a verdade simples é essa. Serviço é ruim? É. Paga-se pouco? Sim, paga-se. E a concorrência não chega nem perto. Se for oferecer um serviço melhor, vai se pagar mais, ponto final, independente de privatização, estabilidade dos funcionários ou qualquer coisa do tipo. O que mais que a gente pode falar? Reino Unido vai exigir prova para acessar o NFSW. Você hoje marca uma caixinha, eu sou maior de 18, pronto, acabou. Mas não, você vai ter que, ou cartão de crédito, carteira de habilitação, comprar numa loja física tipo uma espécie de passe, né? Algo que comprove que você tem mais de 18 anos. Aliás, a empresa MindGeek, o nome, que controla as principais, os nominhos aí que pinta na sua cabeça em conteúdo SW, quem tá por detrás é a MindGeek. Já tá se preparando, já tá azeitando a operação, vai, tá no Reino Unido, vai pra uma outra página, aí vai pedir a sua carteira de habilitação. É a tal da regulamentação, né? A gente que viveu os anos 80 sabe como era difícil o acesso a esse conteúdo, e chegou ali nos anos 90, tá distribuído, tá acessível pra todo mundo em 2, 3 cliques. Há quem diga que a sociedade atual tá em decadência por causa disso. E aí teve um carinha que invadiu as contas das atrizes adultas e tá deletando os perfis. Foram mais de 300 perfis do Instagram que já foram deletados. Com, né, as senhas em texto plano, talvez facilite um pouco o trabalho. A CIA americana, Agência Espionagem Americana, falou que a China oferece, as agências de segurança chinesas oferecem grana, sim, pra Huawei. É complicado de acreditar nesses relatórios, porque, né, os Estados Unidos foi aquele que falou das armas em destruição de massa. Você tem os interesses econômicos. Hoje, você tem nítidos interesses econômicos já proclamados na questão da Huawei. A questão do 5G pintando aí. A Qualcomm, embora seja uma empresa americana, é a empresa americana, sem sombra de dúvida, mas tem muito capital de Taiwan. Hoje, com tecnologia 5G, você tem aí uns 4, 5 players mundiais de infraestrutura. 2 deles europeus, 2 deles chineses. Isso aí é uma coisa bem visceral. Lembrando que o 5G, ele não muda as regras do jogo. O 5G não vira uma página, não é uma nova tecnologia, é um 4.5G. Vai permitir sim velocidades maiores, mas ele opera em cima do 4G e em determinados momentos ele vai por 5G, digamos. Ele é tipo HDR, né? A televisão continua lá sendo 4K, mas tem HDR. Te dá uma qualidade maior, mais ou menos isso. O seu Jack Ma disse que a única maneira da China se manter competitiva é manter o 996. De 9 às 9, 6 dias por semana. 72 horas trabalhadas por semana. Jack Ma, né? Cheio da grana. Bem provável, diga-se aqui, que ele trabalhe mais do que essas 12 horas diárias. Mas, né, colocar isso como regra. E pra China, que tem, né, um tantão de mão de obra, né, mostra muito do cenário mundial, dos objetivos e estado do mercado de trabalho atual. De Apple, seu Guilherme Rambo trabalhando mais, dando mais vazamento, falando que o Mac ele vai se aproximar, ter uma relação melhor com o Apple Watch. Hoje o Apple Watch só é usado para você desbloquear o Mac na hora que você liga, e vai ser possível você destravar o Mac. Sabe aqueles momentos em que o Mac pede a senha? Você vai conseguir ali um Apple Pay, alguma coisa, em vez de usar o Touch ID, usar isso pelo próprio Apple Watch. Não, tá de Apple Watch, tá aqui, tá pareado, tá tudo direitinho. Hoje você já tem algo mais ou menos parecido com isso, que é o Unlocks. O N de nariz, L-O-X. Unlock, destravar, mas sem o CK, com o X, que era o Mac ID. Começou permitindo que você destravasse, interagisse com a parte de senha com o Mac através do iPhone. Você usava o Touch ID, por exemplo, e não precisava digitar senha. Incluíram o Apple Watch nessa, o Unlocks, faz todo sentido. É aquela coisa da Apple pegar as coisas que estão dando certo de terceiros e colocando para dentro do seu sistema. Tomara que venha o mais
mais rápido possível. Além disso, trazendo as coisas do iOS para dentro do Mac. Atalhos da Siri, tem que ter atalhos da Siri, você poder chamar, embora hoje você já consiga, de ferramentas de terceiros, mas chamar automações por voz, de facilitar. O Automator, ele é legalzinho, o Apple Script, que agora também rodando, aceitando o JavaScript, mas ainda é queixo duro. Atalhos da Siri simplificou muito isso. Então, bacana que mexer nesse mercado de automação, tempo de tela para você ter. Eu tenho já tempo de tela de aplicativo de terceiros, que diz o tanto de tempo que eu passei em cada um dos aplicativos e mostra se eu tô sendo produtivo ou não, pros meus parâmetros. Eu tenho ali um númerozinho ali, quando eu atinjo aquele númerozinho, eu sei que aquele dia eu fiz muita coisa, aquele dia eu fiz, eu posso até não ter resolvido muitas coisas, posso até ter um grande problema que eu fiquei ali quebrando a cabeça pra ver como é que eu ia resolver aquele problema, mas eu sei que naquele dia eu passei ali, sei lá, 6 horas, 8 horas trabalhando, não foram 6 horas, 8 horas, sei lá, vendo gatinhos no Facebook. Nessa métrica, eu sou fã de dados como um todo, tão bacana que esteja chegando. E outra coisa também chegando são os efeitos de tela que a gente tem no iMessage, que estavam só no iOS, chegando também no Mac. Não tá juntando ali o marzipan, juntando as duas plataformas de alguma maneira, tem que aproximar também, já vem tendo essa aproximação. Primeiro foi o Mac levando as coisas pro iOS, e hoje é o iOS que impulsiona o desenvolvimento. As maiores cabeças hoje estão sim no iOS. Quem orientou a automação no Mac por muito tempo hoje já não tá mais na Apple. Hoje quem tá orientando a automação é a galera do iOS, uma molecada de 20, 25 anos do workflow. Muito bem-vindo esse sangue novo. iPhone pintou um suposto molde com aquele trolhão com as 3 câmeras, o flash e o sensor time of flight, caminhando por essa linha. Nos outros anos acertou, não tem motivo hoje pra gente acreditar que vai ser diferente. Vai ser, né, essa coisa feia mesmo. Xiaomi Tinko disse que essas câmeras traseiras vão ser protegidas por uma cobertura preta, então você não vai olhar, você não vai conseguir ver a câmera, você só vai ver... Hoje você olha ali pra câmera do iPhone e você vê o furo. Vai ver todo preto, né, uma cobertura especial, não vai afetar a foto, mas é legal, né, dar uma disfarçada. E a câmera frontal seria de 12 megapixels para essa leva de iPhones agora em 2019. Fala também um papinho que 2020 a gente teria um iPhone ainda com um botão Home, que a Apple não se desfazeria do botão Home, uma espécie, seria o equivalente ao iPhone 8, mas uma coisa meio iPhone 8 SE, mas isso só chegaria em 2020, em março de 2020, que é bem punch SE. De briga Amazon versus Google parece que tá amenizando, tanto que hoje você não tem Google no Kindle TV, no Fire Stick, tampouco você tem o Amazon Prime Video funcionando no Chromecast. Vão resolver esses problemas, vão estar disponível em ambas as plataformas. Google Play removendo trocentos aplicativos chineses lá com aquele esqueminha dos anúncios, eles ficam rodando em plano de fundo e fica ali exibindo anúncios, gerando cliques falsos, sendo monetizados. Em tempos de incêndio em Notre Dame, bom ouvir que o Open Heritage, que é o projeto do Google, é o Google Maps, só que de locais históricos. Google Street View de locais históricos. Na verdade, flyover, né? Porque você tem a modelagem 3D. Vai ser ampliado, bem visto. Instagram tá querendo tirar a métrica de número, ao invés de, essa foto aqui teve o seu amigo tal curtiu e tantas outras pessoas. Tirar o tantas. Assim você consegue avaliar o conteúdo em si e não a quantidade de likes do conteúdo. Você passa a curtir a coisa pela coisa e não porque as outras pessoas curtiram a coisa, né? Você vê um vídeo ali com 1 milhão de visualizações. Caramba, o que tem nesse vídeo aí? 1 milhão de pessoas vendo esse vídeo. Eu não vi esse vídeo, não. Peraí, tem que ver esse vídeo também. E Coca, verdade que a internet vai parar em maio? O dia 768K? Então, em 2014, não sei se você lembra, teve uma pane na internet, um mini apagão, porque os roteadores base, a infraestrutura base da internet, estava prevendo só 512, olha o número aí, 512 mil endereços de tabela de roteamento. A memória só permitia 512. E aí fizeram um patch e tal. Conseguiram ampliar esse número para 768 mil, que é o 768K. E pelo tamanho do crescimento que a gente tem da tabela de roteamento, esse número de 768 seria atingido em algum ponto em maio. Só que tem diferenças de agora para antes. Agora, a gente já sabe do problema, a gente já passou pelo problema. É o que eu chamo de bug do milênio, né? São reencarnações do bug do milênio. A gente já passou por um, esse tende a ser menor. Os equipamentos, muitos deles, já foram substituídos por versões que suportam uma quantidade maior de endereços de roteamento. Então, sim, existe uma falha no 768K nesse dia, quando a gente atingir esse número, que deve acontecer em maio, mas
não deve ter maiores impactos. Registrar também que o domínio .br atingiu 30 anos semana passada. Hoje são 4 milhões de domínios .br. BBM, né? Lembra? BlackBerry Messenger. Muita gente comprava o BlackBerry porque tinha BBM que mandava mensagem gratuita. Alô, WhatsApp. Já não é mais da BlackBerry, passou para uma outra empresa, já tem uns 3, 4 anos. E, né, como a galera não tá mais usando a BBM, os servidores vão ser desligados. Depois de 14 anos, iniciou em 2005 a BBM, o aplicativo para Android, a iOS também, tem aí uns 7, 8 anos, mas nunca vingou de verdade. A empresa vai desligar os servidores agora no dia 31 de maio. Iniciativa do Ministério da Educação junto com o de Ciência, Tecnologia, Inovações e Cultura, do nosso astronauta Marcos Pontes, uma parceria para ter ciência nas escolas, desenvolver ciência nas escolas, não precisa nem falar, né? Muito bem-vindo. Aliás, a Pepsi desistiu de uma ideia espacial. Ia pegar painéis, lançar diversos Cubases, satélites, montar um painel de satélites e esses satélites, né? Esse painel ia mostrar lá do espaço a 450 quilômetros de altura. O espaço está a 60 quilômetros, mais ou menos. 60 quilômetros de altura já é espaço, estaria a 450. Uma área de visibilidade aí de mais ou menos uns 50 quilômetros quadrados. E aí, né? Hoje a gente tem toda uma questão de poluição visual, né? Outdoor e tal. Imagina um negoção desse no espaço. Mas a ideia, né? Desistiram da ideia. Mas, né? Uma empresa russa que estaria lançando esses satélites, a ideia ainda pode acontecer, só não vai ser propaganda da Pepsi. E assim, em ritmo de feriado e Páscoa, vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe agora, quarta-feira. Excelente Páscoa para você e todos os seus. E Coca Renato Michnik, 2 anos de luta, hein? Guerreiro. Dessa vez para você, a Páscoa vai ser mais literal, vai ser uma passagem de verdade. Coca Renato Michnik, Requiescat, empate.